Olá, se você está grávida e nunca ouviu falar de plano de parto, esse vídeo é para você. E se você acha que o plano de parto é um documento muito difícil de criar, também esse vídeo para você e ele foi exclusivo feito para você. Nos próximos minutos eu vou te mostrar exatamente o que é um plano de parto e como que montar ele do zero, que a maioria das pessoas não te conta, mas eu vou te ensinar e inclusive preparar o seu corpo também. Primeiro eu vou me apresentar, eu sou Cibele Santoli, sou fisioterapeuta especializada em saúde da mulher e a minha missão é atender as mulheres e principalmente gestante, parto e pós-parto, que é uma área da saúde da mulher que eu gosto muito, muito, muito. E aí, vou começar falando com vocês, mas realmente, o que é um plano de parto? Para que ele existe? Por que muitas pessoas não falam sobre ele? Vou abrir aqui na telinha para vocês, para ficar mais fácil ainda para vocês observarem na tela o que funciona e o que não funciona para você. Na verdade, então, o plano de parto, ele é um documento que você registra os seus desejos, preferência de parto, momento de parto, e você escreve tudo o que você precisa. Ele foi desenvolvido pela Organização Mundial da Saúde para educar as gestantes. Eu sei que quando a gente está grávida, a nossa maior preocupação é com tudo, principalmente o momento da gravidez, né, o momento do parto. Então, ele faz com que a gestante busque educação, faça com que realmente ela entenda o que está acontecendo com o corpo dela, entenda os processos do corpo dela e evitando assim a violência obstétrica, porque diminui o risco, né? Você sabe o que está acontecendo com você, então realmente diminui o risco de uma violência obstétrica. E o que não é? O plano de parto, ele não é um contrato, então ele não é um documento engessado que você assina e coloca lá o que você quer, a sua opinião. Até mesmo porque dentro de um parto a gente pode falar de o que não vai sair como previsto, o que você quer. Então a gente tem algumas intercorrências médicas que aí inviabiliza, né? Não existe a possibilidade de trazer aquelas suas vontades para dentro de um parto. Mas você está muito mais atenta aos sinais e sabe tudo o que está acontecendo. Então, para isso que ele foi criado, ele não é um concreto ali assinado na pedra, que nada pode mudar, mas, na verdade, ele foi criado para a gestante se criar um conteúdo ali que ela estude, né, que ela saiba o que está acontecendo com o corpo dela. Porque antigamente as gestantes chegavam no parto sem informação nenhuma. Então ele foi criado realmente para trazer essa informação para a gestante e para trazer um conforto também, porque você sabe o que acontece nos próximos passos. Então, é bem interessante que a gestante tenha todas essas informações, tá? Então, eu separei em 7 módulos para a gente entender como é que funciona e nos próximos passos a gente vai aumentando aí o conteúdo de informação também para não ficar um vídeo muito longo, uma coisa que você precise entender no primeiro momento que você estudou, que você chegou. Então, o que é o pré-natal? O plano de parto ele já começa no pré-natal. Tá? Então, como você que deseja ser acompanhada nas consultas, quais os exames que você quer entender melhor, como prefere receber a informação desse médico, quando iniciar a fisioterapia pélvica, que é muito interessante. Então, o preparo do seu assoalho pélvico, ele começa lá no pré-natal. Então, é interessante você já saber quais os movimentos que você pode fazer, como que está o seu assoalho pélvico. Então, ele funciona lá no preparo no pré-natal. Quando a gente fala de como que você deseja receber essas informações, eu falo que tem gestante que ela quer um pouco mais de informações, tem gestante que não, que o básico tá bom, mas é importante você saber quais os exames que você precisa realizar logo que você sabe que você está gestante, quais os exames você precisa no primeiro trimestre, no segundo trimestre, no terceiro trimestre, e tudo isso faz parte
do plano de parto, porque você está estudando o que está acontecendo com você. O trabalho de parto, ele muda um pouquinho, né? O plano de parto, ele mostra para você a liberdade de se movimentar. Então, não, eu não quero ficar na cama o tempo todo. Posição sobre analgesia. Analgesia que eu digo é anestesia. Então, quando que você deve pedir? Quando que você pode pedir? Se você pode pedir. A ocitocina sintética, que é um hormônio, né? Nós produzimos ocitocina e dentro de um trabalho de parto existe, né, a ocitocina sintética que eles colocam em você, quem que vai ficar do seu lado, se essa pessoa que está do seu lado também está preparada com educação, está sabendo as suas vontades, até mesmo porque quando a gente está em trabalho de parto, a gente acaba esquecendo as nossas vontades, né, ali por toda a ansiedade que está passando, medo, então é interessante ter uma pessoa ali do seu lado que saiba realmente o que você quer, o que você estudou e o que você precisa. Quando a gente fala de posição de trabalho de parto, a função da fisioterapia pélvica também, quando você vai lá no pré-natal, é saber qual é a posição que mais te ajuda num trabalho de parto, no expulsivo, como que minha perna precisa ficar, como que minha pelve precisa ser trabalhada. Então, é interessante mesmo você saber como que funciona todo o mecanismo ali da pelve para a descida do bebê. E no parto em si, né? Então, a episiotomia, o que é a episio? É aquele famoso PIC, se realmente funciona, se não funciona, se pode ser evitada, se vale a pena. Então, é interessante saber sobre isso. A tricotomia também, o que é a tricotomia? É a retirada dos pelos ali, se realmente é obrigatório, se precisa, se não precisa, se eu preciso parir deitada, se eu posso ficar de cócora, se eu posso ficar de lado, se eu posso ficar de quatro apoios, se eu posso ficar dentro da banheira, como quer que a equipe comunique com você, se a equipe vai conversar com você, se a equipe vai conversar com o seu acompanhante. Então, no plano de parto, tudo tem isso. Você se prepara realmente para tudo que está acontecendo. Você aprende a respirar, você aprende a respirar consciente, você aprende, como eu disse, as posições que facilitam ali o expulsivo, o nascimento, para reduzir a laceração. E a laceração, se acontecer, é tão ruim assim? É melhor a laceração? É melhor a epísio? Todas essas informações eu quero trazer também ali nos próximos vídeos, porque vai trazer bastante confiança para vocês ali no trabalho de parto e no parto mesmo. E cesárea? Será que se eu escolher uma cesárea, eu posso fazer um plano de parto? Pode também. Eu brinco, né, com as minhas gestantes que o trabalho de parto, independente do que seja, né, seja uma via vaginal ou um parto cesárea, o parto é seu. Você tem o direito de escolher. Né? Então, música ambiente na sala de cirurgia, quando o bebê nascer, se vai ter um campo abaixado, se a luz vai estar diminuída, se o ar-condicionado pode estar diminuído, o contato pele a pele imediato ali na mesa de cirurgia, a amamentação nos primeiros minutos de vida. Eu vou contar um caso que aconteceu comigo mesmo. Eu tenho 2 filhas, as 2 foram cesáreas. A primeira eu era muito nova, então eu não me preparei muito, não tinha muita educação sobre isso. E a minha segunda, eu já conheci um pouco mais sobre saúde e queria muito um parto natural. Então, eu fiz com que o meu corpo, né, melhorasse, apesar de ter a primeira cesárea. E quando a gente sabe que a primeira cesárea, para você, um segundo parto não é indicativo de cesárea, né? Não tem que ser cesárea porque você já teve uma cesárea, geralmente não é assim que funciona. Mas eu queria muito um parto natural. E eu fiz tudo o que eu podia. Não deu. E eu tive uma cesárea. Só que a minha cesárea foi extremamente humanizada. A minha cesárea realmente valeu a pena. Por quê? A minha filha teve o contato imediato, pele a pele. Ela teve a amamentação ali nos primeiros minutos de vida. Então, é muito interessante você realmente estudar para que mesmo se o parto não aconteça da maneira que você quer, realmente ele pode acontecer
trazendo ali uma humanidade, né? Eu falo humanidade, mas eu acho que a gente trabalha com humanos, tudo tem que ser humanizado, mas que mesmo na cesárea tem algumas vontades suas, e isso é muito importante que seja, né? E no pós-parto imediato também faz parte do plano de parto, né? Então, como eu disse, o contato imediato, a amamentação nos primeiros minutos de vida, o banho do bebê, quando acontecer, se é mais de 24 horas, se é menos de 24 horas, se é nos primeiros minutos, quem que dá o banho, se é o pai, se é a mãe, se é a equipe médica. Então, isso você pode entender também. E o procedimento, a rotina ali que você entendeu, o que faz mais sentido ou não. E quando eu falo do diferencial da fisioterapia pélvica, é você também ser atendida ali no pós-parto, caso tenha uma laceração, ou se foi uma epísio, como que você cuida, o que você precisa fazer para ter uma recuperação do seu assoalho pélvico também, independente da via de parto. Os primeiros cuidados do bebê, então, procedimento de rotina, se aceita ou não a vitamina K, se aceita ou não o colírio, quem cuida do bebê enquanto você se recupera, conhecer os procedimentos com antecedência, como eu falei, a educação é muito importante para que você tenha todo o seu conhecimento ali pertinho de você, para que você não seja pega de surpresa. O que é obrigatório, o que não é obrigatório, não, isso eu posso escolher, isso eu não posso escolher. Então, eu acho muito importante que as gestantes, elas tenham todas essas informações ali pertinho, para que seja muito mais saudável o parto, e você saiba quais os próximos passos. E agora, o que acontece? E o seu corpo num todo, né? Então, quando eu falo de trabalho de parto, quando eu falo de plano de parto, a gente fala muito teoria, mas o que você pode preparar o seu corpo? O que você pode escolher do seu corpo? Quais as posições, a liberdade de movimento, a alimentação, hidratação, eu posso comer, eu posso tomar água, eu posso escutar música, eu posso gritar, eu posso chorar, como que a equipe, né, o que você precisa estar preparada se caso a equipe não responder daquele jeito, ter uma pessoa próxima de você que também tenha conhecimento para que você não fique sozinha. Então, tudo isso é muito importante, muito importante. Por que eu venho falando disso? Eu estou criando um plano de parto do zero para que você tenha totalmente conhecimento de tudo que pode acontecer. Em breve eu trago o link, né, o que a gente vai falar desse plano de parto, de todas as informações, por onde você começa, o que é isso, o que é aquilo. Mas eu quis trazer o primeiro vídeo para soltar, para vocês saberem quem é Cibele, o que é plano de parto, o que eu posso auxiliar vocês, mas eu sempre aviso as minhas pacientes que saber liberta, conhecimento liberta, vocês precisam estudar sobre gestação, vocês precisam entender como é que funciona, para que vocês não sejam pegas de surpresa, tá? Então, eu acho que é isso. Eu fico aqui. Nos próximos vídeos, eu vou falar muito mais sobre planos de parto. Na verdade, eu quis só trazer uma introdução. Eu fico aqui para o que vocês precisarem. Se gostou, curte esse vídeo. Me segue para entender como é que vai funcionar os próximos vídeos. E se tiver alguma dúvida, posta aqui nos comentários, sugestão de vídeo, o que eu posso trazer. Se fala mais de epísio, se fala de assoalho pélvico, quais os exercícios podem me ajudar. Então, eu estou aqui totalmente aberta para mais conteúdo sobre saúde da mulher e gestação. Então, até mais.